como você tem trabalhado esse tema da governança? Qual que é a importância disso? Conta um pouquinho aí para a gente. Todo esse papel da governança, ele também tem um pouco do feeling. Do feeling para entender também o projeto que você precisa se debruçar um pouco mais. Porque, porque quando um PMO ele tem um guarda-chuva de 10, 15 projetos, é humanamente impossível você entender o detalhe de cada um deles. Mas se você tem ritos, se você está muito próximo do gerente de projetos ou muito próximo do que está acontecendo em cada projeto, você consegue também responder por eles. Então, hoje, para você ter uma visão, não é você, até reformulando também o que eu falei um pouquinho no começo, de entender do escopo, do detalhe. Você não vai entender do escopo dos detalhes de todos, mas se você tem uma ficha de um projeto em que eu tenho custo, em que eu tenho uma atualização de orçamento, em que eu tenho uma atualização se ele está fora do escopo, dos riscos muito bem mapeado, você pode gerenciar muitos projetos ao mesmo tempo. Então, Vão olhando esses semáforos, é isso? exatamente. Então, assim, e garantir que as coisas estejam sempre muito bem alinhadas e muito bem atualizadas. E aí é todo um trabalho de governança para você criar. Eu preciso que isso esteja atualizado tal dia. Se é um projeto que está com grande escala de entrega, com grande risco, eu não vou falar com esse projeto a cada 15 dias. Eu vou falar desse projeto dia sim, dia não. Por isso que eu comentei. Então, vai muito do feeling do PMO entender em que momento cada projeto está. Porque eu posso ter um projeto que ele tem um ano de desenvolvimento, por exemplo, e ele não esteja atrasado. Então, assim, é só você bater o acompanhamento quinzenal, semanal, enfim, de acordo com o que você estipular, para você entender o que está acontecendo nesse projeto. Você não pode simplesmente deixar. Então, é muito você entender em que momento a empresa está. Se você está por exemplo, se você tem um OKR, que você precisa entregar um projeto em X, você tem 5 projetos que estão conectados naquele trimestre, naquele período, você tem que ter um olhar muito minucioso para isso. Esse papel de dar essa visão contínua, estratégia e entregas é o que o PMO está bem Sim, atuando aí. sim. Esse é um papel que eu desenvolvo, venho construindo e observando o mercado, enfim, observando algumas pessoas que têm esse período, é o que o mercado está pedindo. Ele não pode ser apenas só a parte do cronograma, ele tem que ter um viés de entender a estratégia que a companhia está indo, para poder também, até para priorizar. Porque às vezes ele tem um guarda-chuva de 15 projetos e eu tenho 15 pessoas alocadas, ou 2 pessoas alocadas em cada projeto, enfim, de acordo com a dinâmica, e eu posso despriorizar alguns para não trabalhar nele naquele período. Então, ele tem que ter um viés muito para entender para onde a companhia está indo e descer isso também com os times, até para você fazer Qual, essa gestão, né? qual uma dica, um ponto de vista em relação... O PMO, sendo um agente aí de governança, eventualmente numa empresa que está se estruturando ou por algum motivo, eu não vejo valor nisso. Que riscos que pode estar ocorrendo e não estabelecer essa disciplina integrada da gestão dos projetos, das iniciativas? E quanto tempo leva? Por exemplo, se uma empresa fala, nossa, minha empresa está crescendo, ou tal, quero implantar essa estratégia de PMO. Conta um pouquinho aí dos riscos e dos tempos que você acredita aí. O risco que eu vejo quando você não tem uma governança para você entender é que você não sabe o que está acontecendo dentro da sua empresa. Porque você não sabe, se você não tem a governança do projeto, por exemplo, você sabe quanto aquele projeto está custando ou quanto todos aqueles projetos estão custando. Você tem uma área, tem uma linha orçamentária de um custo do projeto, mas você não tem a visão do todo. Então, não ter uma governança, não ter essa gestão, o impacto é para você tomar uma decisão lá na frente. Se você precisa, por exemplo, eu preciso cortar gastos, enfim, você pode cortar um gasto sem saber os riscos. Então, assim, a governança ela vem muito com esse olhar para você entender como que as coisas estão funcionando para a tomada de decisão mesmo, né? Ele não pode simplesmente, tá aqui, eu não olho. E, então, assim, eu vejo um risco muito grande para a tomada de decisão assertiva. Não que vai ser 100% sempre, porque a gente sabe que é uma Sim. constante Se evolução. for 100%, algo deu errado, Algo né? deu. Exatamente. Olha de novo, né? Olhe de novo que alguma coisa tá. Mas, por exemplo, se você não tem uma governança, se você não tem esse papel, como é que você vai responder de bate-pronto? Um exemplo. Você sabe uma pergunta. Quantos projetos você tem na sua carteira? Quantos projetos eu tô com risco? Quanto custa?
Se eu precisar fazer remanejamento de pessoas, como é que você vai entender tudo isso? Você tem as pessoas que fazem, mas a governança, o PMO, ele tem a obrigação dele é ter isso todo consolidado para disponibilizar, enfim, para você ter essas informações muito rápidas. Então, aí a implementação de recursos não, de ferramentas, de priorização. Agora, você me fez uma pergunta com relação a tempo de implantação. Você chega num ambiente e fala assim, ó, precisamos iniciar um PMO. Não é fazer né, a Ferrari do PMO, é iniciar um PMO. Quanto tempo que leva normalmente para começar a ter essa percepção? É rápido? Demora? Como que você percebe? Não é rápido. Eu tenho passado por um processo recente. Não é rápido por quê? Primeiro você tem que mostrar o valor. Porque imagina que aquilo que eu comentei, né? Cada um tá trabalhando no seu e a minha entrega do meu mundinho, ela tá funcionando. Mas e do todo? Então, assim, acho que a primeira coisa é você mostrar valor para as pessoas com relação ao PMO. Que o PMO, às vezes as pessoas acham, é só para poder apontar o meu erro. Não, ele é para poder ver as alternativas que você tem. Pensando em prazo, eu acho que o mínimo 6 meses para uma primeira entrega. Para você entender como as coisas funcionam. Por exemplo, eu fiz uma recente movimentação em que o meu papel é implantar um papel de governança dentro da empresa. Ok. E aí... Você está fazendo isso que eu te perguntei. Nesse exato momento. Então, o maior desafio é... O primeiro, eu não conheço do segmento. Então, o entender do segmento também faz toda a diferença, porque a gente que vem de uma área de tecnologia já tem os processos muito bem definidos e fluxos muito bem definidos. Por mais que você, às vezes, não tenha uma governança, isso já é da área de tecnologia, já está no sangue isso. Agora, você entrar num segmento que não tem esse comportamento, a primeira coisa é você entender o negócio e o que eu tenho feito, ganhando confiança das pessoas e mostrando valor. Os segmentos menos associados a temas de engenharia, eles são mais difíceis de você ter a gestão, né? Porque eles tendem a ter um pouquinho mais de arte, de questões humanas, né? Do tipo, não, vamos fazendo aí que vai dar certo. Eu tô num segmento de audiovisual. Então, é muito gostoso, mas é muito desafiador. Total, assim. O ritmo, os segmentos têm ritmos diferentes, né? Totalmente. Se você chega muito agressiva num ambiente desse, você vai ser sabotada, provavelmente. E aí, eu acho que o grande desafio é entender o cenário. Agressivo em velocidade, eu digo. Não, um ritmo agressivo. Não que eu me expressei mal, talvez. Não, e isso é verdade, porque assim, o ritmo que eu trabalho, eu até estava estranhando no começo, que assim, a velocidade de entrega é muito grande, mas é diferente de uma entrega, por exemplo, de um pacote de desenvolvimento. Então, tem esse olhar. Então, o que eu fiz? Eu fui entender o negócio, eu fiquei um mês imersa entendendo o negócio, entendendo o papel de cada um. E, de acordo com o papel de cada um, eu comecei a trazer valor de uma forma, olha, se você fizer desse jeito, você acha que não dá? E comecei a trazer resultados. Então, são pequenos resultados que você tem, e aí é uma leitura que você tem que fazer do ambiente. Aonde que você consegue ter mais velocidade, ganhar mais confiança para que você consiga também fazer esse movimento por empatia, por... Foi legal que você fez até assim, né? O iterativo incremental, né? É um ecossistema, não tenta tentar fazer. Vai conquistando e vai iterando aí. E você tem que trazer valor. Quando você... tem uma frase que agora eu não me lembro, me deu um branco. Mas, assim, você tem que fazer... As pessoas, elas têm que se sentir confortável e vendo valor naquilo. Então, ele vai igual imã, ele vai absorvendo. Então, ele vai vendo, se aqui tá funcionando e ele tá trazendo resultado, por que eu não vou usar? Sim. E você não pode também você também não... Uma coisa que sempre acontece. Você não é o dono da verdade sempre. Isso acontece toda vez que você vai para implantar algo, se você for com a verdade absoluta, você não consegue nada. Então, você precisa, no mínimo, saber que a sua verdade não é a mesma verdade do outro. Lógico, existem ritos que você tem que seguir, mas primeiro você tem que entender e adaptar. Que eu acho que um pouco do que acontece às vezes não quer adaptar. Não, você tem que ser um processo adaptável.
Tanto de quem está sendo impactado, quanto de quem está levando a essa Exatamente. ação. É isso? Porque se você... Isso aí volta na parte humana, né? Porque Difícil, às né? vezes, por exemplo... Questão de pessoas, né? Pessoas é o... Eu acho que é o... Olha o corte. Pessoas é o... Não, pessoas é o que você demanda mais esforço, porque você precisa entender em que momento aquela pessoa está, entender se faz sentido para ela daquele formato, e se não fizer sentido, se tem alguma outra alternativa. Aí eu vou fazer a pergunta que é assim, você fez uma... A gente, né, vai evoluindo a carreira, experiências e tal, mas você fez sistemas de informação, que você comentou, certo? Sim. É um estudo técnico, né, na frente exata aí do tema. Até onde eu me lembro, não sei, talvez você tenha tido uma matéria, em algum momento, que chamava gestão de pessoas, talvez. Talvez sim. Eu fiz 6 anos de engenharia, eu não tive, eu fui ter lá no MBA. Eu tô tentando lembrar se foi lá, porque eu fiz MBA em gestão de projetos, então agora Então, eu tô tentando talvez, entender se foi no... provavelmente na faculdade não. Mas Eu na acho... engenharia, não, no MBA com certeza você teve. Acho que não. Mas também foi uma matéria, no MBA não foram várias. Por que eu tô contando essa historinha aí que a gente tem que ficar lembrando de algumas décadas aí? Alguns anos. É assim, legal, você fez a formação técnica, né? Especialidade técnica. Onde é que aprende essa parte aí de gerenciar pessoas, gerir pessoas, relacionar com pessoas? No dia a dia. E saber se você gosta. Eu gosto, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de gente. Eu gosto muito de me relacionar. Acho que é por isso que eu optei em ser gerente de projeto no começo da carreira e hoje como PMO de projetos. Porque você mesmo que você não tenha, às vezes, a liderança direta, você está sempre aprendendo algo. Então, eu acho, agora fazendo uma retrospectiva, que a liderança começa na época de colégio, nos trabalhos escolares. Então, acho que é ali que você já começa a entender a sua gestão. Eu sempre fui muito aquela pessoa de... vou fazer. Meu primo, ele fala assim, toda vez que ele fala que eu chego, ele fala assim, congela as crianças que a Luara chegou. Porque eu sempre sou aquela que dou a ideia e saio fazendo. Então, isso também te cria uma habilidade para você gerir tudo isso. Porque você tem a ideia, mas como é que você delega? Sim. Então, acho que desde a época do colégio, porque eu sempre fui aquela que... não quero falar. Não, tá bom. Então, daqui que eu falo, vamos fazer. Sempre estive muito conectada com isso. No passado, né, tinha um conceito que chamava liderança situacional. Agora estão chamando de liderança adaptativa. Sim. Quais tipos de liderança que você enxerga que você já executou aí na jornada? A do vamos lá e eu ajudo a fazer, você já, que é o me sigam, né? Você já fez. O que você enxerga que talvez você já tenha precisado e como você enxerga esse conceito aí da liderança situacional / adaptativa? Eu acho que essa é uma liderança que eu tenho feito nos últimos anos. Porque a adaptativa, eu acho que ela tem muito um olhar de o momento que estamos. Você percebe que eu sempre falo do momento, porque assim, não tem uma forma. Você tem que entender o que está acontecendo. E a adaptativa é isso. Você tem que adaptar de acordo para onde o carro está indo. Então, eu sempre me conectei muito com isso, né? Sempre me conectei muito de entender também e mudanças. E em que momento, porque às vezes você tem que mudar a sua estratégia de liderança. Porque às vezes você vai muito num ritmo e você tem que mudar essa... Que acho que é essa linha aí, né? Disso. E você vê que não tá fluindo. E às vezes você tem um estilo de liderança que não serviu para você. Que não serviu. E aí, como é que você muda tudo isso? É que nem ser mãe. Praticamente a mesma coisa, porque eu tenho 2 filhos. Um eu tenho que lidar de um jeito, o outro eu tenho que lidar do outro. Um adora estudar e o outro é uma negação de estudo. Tem que ficar tem tempo... outras habilidades. Tem outras habilidades. Ele adora esporte. Então, assim, é nesse lugar. Não dá para encaixotar todo mundo, né? Não dá. Se você encaixotar, não vai funcionar. E aí é o que a gente fala. A analogia é legal essa que você fez. Porque, por exemplo, eu brinco, eu tava até comentando com a Jamile.
o meu filho mais velho, eu tenho um filho de 10 e um de 8. Meu filho mais velho, ele é uma criança muito resolutiva. Só que ele tem preguiça de ler. Eu até briguei com a professora, você está fazendo um corte, eu briguei com a professora não, com ele, porque eu achei que ele estava colando na atividade de matemática, porque ele não gosta de fazer... Ele só coloca o resultado, ele faz na cabeça e coloca o resultado. Eu achei que ele tirou todo, acertou, e a professora falou, não vou dar nota. Aí eu conversei com ela. O outro, ele lê, se ele tiver, ele senta. Então, assim, é a mesma liderança que a mãe. Mas cada um do seu jeito.